Tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. O Deus da constância e da consolação vos conceda estar de acordo uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, unanimemente, a uma só voz, glorificareis o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, Cristo deu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo tornou-se servo da circuncisão, para mostrar que Deus é fiel e cumpre as promessas feitas aos pais. Quanto aos gentios, que eles glorificam a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. A Escritura diz ainda: nações, alegrai-vos junto com vós, com o seu povo. E em outra passagem: nações, louvai todas o Senhor e aclamem-no todos os povos. Isaías, por sua vez, diz: despontará o rebento de Jessé, que se levantará para governar as nações. Nele elas colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé, e assim vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: estou aquele que devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado que não se escandaliza por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar à multidão sobre João. Que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos laços dos reis. Fostes ver então um profeta? Sim, eu vos digo mais profeta. Este é de quem é escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar. Cegos veem, os coxos andam, leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Eis aqui uma das características do Messias: fazer o bem. Uma das características fundamentais de Jesus Cristo é fazer o bem. E a igreja continua Jesus Cristo ao longo da história. E desde que a igreja apareceu no mundo, ela se preocupa em fazer o bem. Ela se preocupa em ajudar necessitados. Nós vemos São Paulo organizando coletas em benefício dos pobres. Vemos diaconias, serviços, em que são acolhidos velhos, viúvas, órfãos, necessitados. Lembrem-se, antigamente não havia previdência social. Já assim, ao longo de décadas, aposentadoria. Se você era uma viúva, sobretudo se você não tinha filhos, você estava fadado à miséria. Ajudar as viúvas era o único modo delas terem algum recurso para ter uma vida minimamente digna. É comum ainda hoje ver imagens em países do Oriente, viúvas sentadas na calçada pedindo esmola, quem passava necessidade. E os concílios regionais do início da igreja davam instruções a respeito de como é que a caridade deveria ser praticada. No ano 576, em Tours, na França, para que cada cidade mantivesse seus pobres.
que os sacerdotes houvessem membros que andassem pelas cidades e pelas províncias, manter a boa ordem social, poderiam começar a fazer. Porém, é necessário ter uma visão um pouco mais nuanceada. São pessoas que não têm emprego, são pobres, miseráveis, necessitados. São pessoas de comportamento de serem pobres. Elas têm uma falta de formação, uma falta de... E elas não vão conseguir se manter no emprego. E são lacunas, às vezes, irreparáveis. É necessário levar isso em conta também. São pessoas que não têm emprego, são recebidas de maneira estável em um ofício, porque elas são incapazes de fazê-los, por falta de educação, quando eram jovens. E por falta de educação, quando eram jovens, por causa da situação da família delas. No 549, descem alimentos e roupas. Um diácono mais importante da diocese dá alimentos. É necessário uma certa organização, na maioria das vezes. Situação em que dá algum dinheiro para um pobre no semáforo, na porta de um supermercado, por exemplo. Mas uma organização maior, por uma questão de segurança. Franciscana, irmã franciscana, insuspeita no que diz respeito aos pobres. Pessoas que podem, que não falo aqui por organizar necessário, ter falta no que diz respeito a receber pessoas. E estranho que a pessoa a fortaleza, existe masculinidade. Não existe imitação de Jesus Cristo. Existe imitação do homem tal, pelo estudo dos clássicos. Em extremo, mas o fundamental, a crucificação de si mesmo. Isso não tem. Ou então é tão atrofiada que com dificuldade pode chamar de vida católica. E isso gera uma grande catástrofe. Um projeto de cristianismo. Quando o senhor aqui o catecismo, tentar uma religião intelectualizada, que é diferente de pessoas que estudam, que procuram compreender as verdades da religião, são tomadas sozinhos, os padres sempre fizeram, é diferente, é uma religião intelectualizada. Eu leio um livro, a pessoa confunde adesão com conversão. E uma católica que não tem o menor pudor de ficar elogiando coisas pornográficas, teria por compor músicas com coisas assim da pior espécie de vocabulário, pretendendo a cultura, protótipo de catolicismo, caricatura de catolicismo. Ele se considera católico porque ele tem certas ideias. Ele é contra o feminismo, ele é contra o comunismo, ele é propriedade privada, e ele estuda os clássicos, latim e grego. Ele defende que ele é contra a precarização marxista e socialista da educação. Ele é católico. Mas ele leva uma vida digna dos católicos mais escandalosos. Isso não é conversão. Isso não é catolicismo. E isso é uma bomba relógio. Falar que em uma ou duas gerações o problema é ser bastante benévolo. Isso gera pessoas que têm dificuldade para corrigir. Elas acham que são católicas. A espiritualidade delas é tudo, menos a de se crucificar. Isso não é cristianismo. São Paulo é muito claro.
aqueles que aceitaram Jesus Cristo se crucificam junto com Ele nas suas paixões. Isso é cristianismo. E o que nós vemos por meio desses vetores que nós criticamos constantemente é uma caricatura de cristianismo. Eles falam de sacramento do matrimônio, eles falam da religião, da oração, de maneira precária, de maneira caricatural. É realmente uma outra noção de religião. E confunde adesão a ideias com conversão. Isso aqui é catastrófico, isso aqui. E uma das características de um católico é justamente a de que ele se crucifica para fazer o bem. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho um sanduíche e uma pessoa do meu lado não tem dados com caricaturas de cristianismo, ou a identificação entender pautas é a de se eles fazem o bem. As penitências, isso é necessário. Mas se limitar a isso, é um problema isso aí. Eu aproveito para fazer até um parênteses, né? Sobretudo para as moças. Cuidado para não autorizar você em função de casamento. Eu me santifico mais para desenvolver mais minhas orações e eu gasto de alguém para casar. Ou então, uma boa mãe. A vida espiritual é além disso. A redução ilegítima e injusta da vida espiritual. A vida espiritual é a nossa vida de relação com Deus. Independente de qualquer circunstância de vida. Enganchando todas as coisas da minha vida espiritual, em vista alguma coisa com casamento, tem efeito radical, é a raiz do negócio. Também é uma caricatura de vida espiritual. Procurem purgar isso aí. Se analisar, se refletir, não vai além. Isso é uma redução injusta. A caridade que eles têm, a benevolência, não dá para fazer. Um coração fechado para as necessidades dessas. Como é que alguém consegue ser chamado de as pessoas assim, frias e insensíveis às necessidades? Que têm problemas com a castidade, elas têm o coração frio. Maneiras para finalidades egoístas para ela. Ela não vê os outros como as pessoas. Isso é uma praga, uma verdadeira praga contra a caridade. E ajudar os pobres com que eles sintam na pele que existe providência. Os pobres, uma espécie de saco de batata. Materialmente falando. Os santos ajudam a intenção de aproximá-los de Deus, retirar o obstáculo que eles se aproximem. Isso é caridade, porque a caridade consiste em aproximar as almas para Deus, uma sobrenatural. A gente a querer aproximar-se de Deus, tirar os obstáculos, faz uma Maria por mim. Na bolsa, na sacola, na carteira. Alguma outra coisa, sabe, um desenho, isso. Eventualmente ali, rapidamente, explicar como é que reza. E Deus consegue, a partir daí, abrir brechas nas mãos desses pobres, e eles a gente considera isso como um elemento absolutamente imprescindível, mas muito negligenciado no que diz respeito a compor a educação dos filhos. Eu considero que uma família de bom senso tem o hábito de colocar os filhos em contato com pessoas doentes, velhos, pobres, ajudá-los, fazer os filhos ajudarem e ensinando eles que as qualidades que Deus deu para eles é para os outros. Se eles são inteligentes, se eles têm dinheiro, se eles têm sagacidade, se eles têm influência,
não é para construir a carreira de emprego deles em primeiro lugar. É para ajudar os outros. O mundo pagão é um mundo que quando vê alguém que é pobre ou necessitado ou mais fraco, imediatamente pensa assim: como é que eu posso me aproveitar dele? É assim que hoje em dia os idosos são maltratados, as crianças são abusadas, quem é fraco também é vítima de injustiça, porque o pagão, quem tem uma mente pagã, ainda que seja batizado, pensa assim: eu posso tirar dessa pessoa. O católico mesmo pensa assim: como é que eu posso ajudar essa pessoa? Esse velho, esse fraco, essa pessoa que está precisando de necessidade, doente. Isso é católico. Eu considero isso absolutamente essencial na educação dos filhos. Que eles sejam habituados à ideia de que as qualidades que eles têm, materiais, dá aos outros. Chamar de o São Bento do Oriente. Como ele era um pais pagãos. Isso era no século III depois de Cristo. Ele foi alistado no exército por volta de uns 20 anos de idade, contra a vontade dele. Mas veja como a providência é curiosa, né? Ele conheceu o Estado, e ele, observando aquilo, ficou bastante impressionado. E ele fez o voto que é o cristianismo. Ele vai ser batizado em 314. Ele vai se estabelecer onde tem São Macário, nomes conhecidos da eremítica no Oriente. E ele tem uma influência, assim, a regra de São Paulo tem uma influência no Oriente brutal. Ele se converteu, foi por causa disso. Foi vendo os outros. Porque discussão é uma coisa complicada. A gente sempre defendeu que é necessário, lógico, argumentar para defender a nossa posição. São Pedro fala isso na epístola dele. Quanto mais coisa, mais ele aprende, elas começam a não entender, elas começam a não compreender a etapa, elas não concordam. Mas quando elas veem um simples ato de bondade, ali a gente entende muita coisa. É como uma simples luz, sem complicação. Mas a vida consistiu em fazer o bem. Isso um elemento assim imprescindível na educação dos filhos. E que nesse evento, um tempo de penitência, mas a gente possa, sobretudo, refletir qual é o espírito cristão que eu tenho. Né? Cuidado, atenção, com caricaturas de espiritualidade cristã. Uma intelectualização da doutrina católica, em que não existe crucificação de si mesmo, não existe Nossa Senhora, não existe frequência adequada aos sacramentos, não existe respeito à hierarquia eclesiástica. Quem vos ouve, ouve a mim, Jesus Cristo disse. Né? Eu não pretendo que os padres todos sejam infalíveis, mas existe um pouco de bom senso, né? Da parte dos fiéis em relação a... Para ver, mas isso aqui é doutrina católica, isso aqui ensina, isso aqui não. Né? Confie-se a um padre provável, né? Mas ficar usando como argumento que hoje em dia a crise é tamanha, então eu tenho que me virar sozinho, isso nunca vi dar certo. Nunca vi dar certo. Dá problemas isso aí. Não é assim que Jesus Cristo estruturou a sequência de comunicação de graças, dele até as pessoas. Cuidado com caricaturas de cristianismo que intelectualizam a fé. Espero me fazer compreender. Né? Quantas vezes falei de estudo, é importante, né? Mas uma intelectualização da fé em que a pessoa acha que porque ela lê um texto e concorda com uma ideia, ela se converteu. Tal pessoa se converteu do feminismo, mas você vai ver, defende contracepção. Que conversão é essa? Eu não sou trouxa. Eu não nasci ontem. Isso não é conversão. E a pessoa defende de maneira, assim, insistente a contracepção. Eu sou contra o aborto, mas se não quer ter filho, tem tantos meios para evitar. Isso é conversão. Um grande expoente do feminismo que se converteu, conversão nada. Imagina.
dessas caricaturas de cristianismo que propagam uma caricatura de vida espiritual que tem tudo menos a característica do cristão, se crucificar a si mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.